Deus abençoe a cada um de vocês que estão se esforçando para estar aqui. Um friozinho brabo, mas necessário, né? Para que o ciclo da vida se complete. A paz de Deus! Sejam todos muito bem-vindos, começando novamente. Hoje todo mundo agasalhadíssimo, mega agasalhado. A minha voz está um pouco aí diferentinha, mas sou eu, ó, mesma cara, tá? Ó, sou eu aqui. Orar para que eu melhore, para que Deus nos ajude, né? Porque tá muita gente resfriado. É normal, né? Isso nós sabemos, é normal, é o período. Por quê? Porque o ciclo da vida continua. Mês de frio, aí daqui a pouco chega mês de agosto, vem aquele vendaval para sacudir as árvores, tirar galho seco, folha seca, derrubar semente, e assim o ciclo continua, a semente brota, precisa a semente estar lá geladinha, para daqui a pouco ela crescer uma planta nova. Então, gente, nós temos que agradecer a Deus por todos os períodos, porque Deus está tendo misericórdia de nós ainda, o sol está nascendo todos os dias, nós temos água nesse planeta e Deus está com a porta da graça aberta sobre nós. Por quê? Quando tudo se fechar, chegará o quê? O momento da grande tribulação. Então, se alguém está reclamando aí que está o tempo difícil, não reclama não, porque vai chegar o tempo da grande tribulação. Aí, todo o estoque que você tem dentro de você fará efeito aí. O que você armazenou? Fé, esperança, força. Tudo isso tem que estar armazenado dentro de nós. Amém. Chegando todos aqui agora, ó, sala cheia, glória a Deus. A voz da Lise hoje está um pouquinho diferente, mas com a ajuda de Deus, hoje nós estudaremos a palavra dele em Salmo 19. Estão com a Bíblia aberta aí? Tudo certinho? Deixa eu ver se eu não deixei nada faltando. Tá gravando, tá tudo em ordem. Ó, eu pedi tanto que Deus melhorasse a minha voz, porque ela não estava nem saindo, então Deus ajudou. Ela melhorou bem mesmo. Estamos aqui. A dúvida que sempre eu ouço uma certa reclamação até é: eu leio, mas eu não entendo. Principalmente os livros que têm uma complexidade maior. Porque os evangelhos, em tese, eles são um pouco mais fáceis para serem entendidos. Mas o que acontece? Tem uma fala de uma pessoa, a Anete Guimarães, que ela diz assim: de vocês lerem bastante, mas não entender. Tá certo que nem todo mundo tem a mesma dificuldade, mas eu vou falar no geral aqui, por quê? Compartilhando a fala da Anete. Se nós lermos sem entender nada, lembra lá quando nós estávamos aprendendo, lá de criancinha? Muitos ainda é do período da cartilha, né? Depois o ensino foi mudando. Só que lá também nós líamos e nós não entendíamos as palavras que estavam lá. Então, gente, não se preocupe. Leia o texto, leia todas as palavras, e aí você termina e fala assim: eu não entendi nada. Não tem importância. Não tem problema. Por quê? Porque se você continuar com essa ansiedade, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo.
Isso aí atrapalha demais. Então, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tem problema. Por quê? Porque chegará um momento que, se você leu 10 capítulos bíblicos, para você pode não fazer muito sentido. Você não perceberá. Só que você está armazenando conteúdo dentro do teu cérebro. Você está armazenando conteúdo aqui. Você está alimentando o teu cérebro. Então, você está alimentando com palavras, você está alimentando com estruturas verbais. E entre outras coisas que, inicialmente, elas parecem aleatórias. Só que se você continua lendo, você está criando âncoras, você vai criando uns ganchos. De repente, já aconteceu com você, e eu tenho certeza que já, você está lendo um texto, e aí, sabe assim, parece que deu uma luz aqui. É um insight que a gente fala. Nossa, deu uma luz aqui para mim. Por quê? Isso aconteceu do nada? Não. Essa luz, essa criação aqui aconteceu por quê? Porque você já estava armazenando conteúdo no teu cérebro. Então, leia mesmo que você não está entendendo, não desista. Principalmente Salmo, principalmente Provérbio, principalmente Jó. Vocês estão achando que Salmo 19 é difícil? Essa semana aí nós estudamos. Várias irmãs me pediram, e aí eu acabei estudando com o grupo também. Jó, capítulo 28. Pensa num texto maravilhoso. Só que a hora que você começa a ouvir o áudio da pregação que foi enviada para mim, o áudio dá 3 minutos e pouquinho. E são 28 versos quase. E você está construindo sem entender nada. Então, não se desespera. Continua lendo, continua estudando, que Deus ajuda, porque você está armazenando conteúdo para dentro do teu cérebro. Salmo 19, é importante você ler, que tem o título em negrito que está escrito ali, ó. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. O que nós fazemos nesse título? Vamos lá, gente? Mãos mexendo aí. Libras, aqui é Libras em construção. Nós precisamos construir essa sinalização aqui. O que nós fazemos nesse título? Você ouviu pela primeira vez, independente se você já é intérprete, se você está começando a... está indo para as fases finais do GEL. O que nós fazemos no título? Você pode trazer os 2 sentidos. A primeira semifrase do título que você está lendo, a excelência da criação e suas leis. O que vocês colocaram? Eu vi algumas mãozinhas fazendo. Criação, maravilhosa, especial. Vi algumas mãozinhas, estou trazendo para cá. Do jeito que você está ouvindo. Porque o que são leis? Leis não é o que rege, o que controla? Então, você pode trazer a linha de baixo do título. A lei dele, a palavra dele, de Deus, a lei, a palavra de Deus. Deus, a palavra criadora, fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. Entenderam o texto aí, gente? Por quê? A lei da criação é o que rege a criação. Então, você pode simplesmente fazer o título, ó. Deus, o que ele fez? A palavra, ou Deus, a palavra, o verbo, o que ele fez? Ele criou, ele fez, e a lei dele é o quê? Ela é tudo isso, ó, fez com perfeição. Tudo isso é maravilhoso. Você tem que entender a língua portuguesa. Por quê? Principalmente em Salmos,
nós traduziremos o sentido. Às vezes, nós podemos ir no literalzinho ali. Só que muitas das vezes, nós temos que traduzir o sentido. Às vezes, o literal passa o entendimento mais correto. Às vezes, o literal não dá o entendimento correto. Compreenderam o título aí, gente, ou ainda está complicado? Alguém faria diferente? Então, se você traz a palavra, você não precisa nem trazer a lei dele, certo? Então, ó, Deus, a palavra, ou a palavra criadora, ó, fez, é maravilhoso, é perfeito, tá? Porque na lei aqui, na palavra já está a lei. Ou Deus, essa palavra criadora, perfeita, tudo controla. Olha a lei aqui. Ah, já nem lembro mais o que eu sinalizei. Quem sinalizou diferente para eu copiar aí? A palavra que você escolher, tá, gente? Tanto essa palavra como a palavra aqui. É tua escolha. Foi? Verso 1. Este sim é um salmo de Davi. E está escrito no verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E agora, você ouve isso e sinaliza o quê? O céu. O que é firmamento? No Capovilla, firmamento está tudo como céu, tá, gente? Firmamento, a parte da expansão acima, tudo é firmamento. Você vai colocar ali, ó, os céus manifestam a glória de Deus. O que você trouxe? No céu, dá para você fazer uma explicitação? Céu, lua, estrela, planeta. Dá para fazer uma explicitação. Pode fazer? Você fará isso? O que você colocou aqui em cima? O céu. Eu posso fazer o firmamento? Toda a área de cima aqui. Talvez a minha mão corte no computador. Aqui no computador corte a imagem para vocês. Mas depois na tela grande ela tá aparecendo, tá? Então, ó. Aqui em cima, o que acontece? Eles mostram. Você pode tanto levar o mostrar, como você, pessoinha, olhando tudo isso e trazendo que glória que Deus fez. Olha o que Deus fez, que glória. Olha aqui em cima, que glória, que perfeição que Deus criou. Que você escolhe? Você vai levar ao mostra? Se você levar no momento que você está ouvindo lá desesperada, quem diz que não pode? Mas você pode trazer aqui. Aqui em cima, aqui. Tem o quê? Nossa, Deus, que glória. Olha ele, Deus criou tudo isso. Posso fazer de outro jeito? Aqui no céu, aqui em cima, Deus criou, Deus organizou, Deus fez. Olha que glória, que perfeição. Outro jeito. Tá? Foi? Verso 1, okzinho aí? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz. Não, uma noite mostra sabedoria a outra noite. E agora? Tô vendo dia de solzinho, um dia faz declaração a outro dia. Um dia fala pro outro dia, eu te amo, dia. Aí a noite fala para outra noite, noite, eu te amo. É isso? É essa a declaração? Tô vendo a maioria com o solzinho. Sol, dia e noite, dia e noite.
outros dia a dia. E aí? O que você trouxe? Vai lá, vou copiar vocês. Solzinho, solzinho, dia e noite, dia e noite. Tudo isso perfeito. Ó, a maioria ficou dia e noite, olhando. Lembra que você tem que estar olhando para o firmamento, tá? Dia e noite. Posso levar o quê? Que perfeição a tudo. Ô, Lise, mas esse aqui é só o de combinar. Aqui também dá o de coincidir, mas não aquele coincidência, sabe? Não esse coincidência. É aquele mesmo de eles estarem ali unidinhos, combinando. Posso pôr esse só para dar a sabedoria. Um faz declaração ao outro dia. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém quer expor alguma outra construção? Que a partir do momento que vier uma interpretação depois do texto, daquela palavra para o público, para a irmandade, aí o Espírito Santo trará o sentido correto. Mas aqui eu tenho que ir no que está dizendo, eu tenho que dar o sentido da língua portuguesa, mas sem alterar ele. E é um dia mesmo, um dia. Ele começa, o sol nasce e aí o sol se põe. Já vai chamando o quê? A lua, que daqui a pouco já vira o ciclo de novo, o sol nasce. Então é esse sentido só da natureza que Davi está dizendo. Então não dá para eu ir no literal, o dia a dia, por exemplo, ó, não dá para eu fazer isso. Dia a dia se expressa para o outro dia. Tá vendo? Não é isso. Isso é o literal. E a noite se expressa, se conversa, não é isso. Então, o que é o dia a dia? O sol nasce, o sol se põe, chega a noite e um está fazendo, mostrando a sabedoria do outro, a inteligência do outro. É esse sentido aí. Tá? Deus abençoe. Amém. Foi, gente? Alguma outra construção? Deixa eu verificar aqui. Acho que todo mundo foi no solzinho mesmo. A única variação do que eu fiz aqui foi que o dia a dia, eu posso até fazer, ó, dia a dia combinando, né? E noite se combinando. Outra variação. Mas eu posso ir com este aqui também, ó. E olhando para o céu, para o firmamento. Foi, gente, verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E agora? O que você vai trazer? O que vocês estão trazendo aí, ó? Em silêncio. Você vai trazer que voz não tem? E agora? O que tem? Ó, cuidado aí o que vocês estão construindo, que barulho não tem. O que é sem linguagem? O sol e a lua não dizem nada. Só que nós ouvimos as vozes dele. E agora, gente? Vai lá? Se percebe? Perceber, é isso aí. Então agora, o que nós faremos para essa linguagem que eles não têm? Falar nada. Então, voz não tem. Então, mas não é voz de humano? Eu olho e sinto a presença de Deus? Daria certo, Angélica.
Só que tá falando somente do sol e da lua, do dia e da noite. Certo? O que nós temos que fazer? Poderia, no desespero, colocar voz? Não tem? Você colocaria no desespero? Olhar e ver a beleza. Eu tenho certeza que no desespero da interpretação simultânea, você vai colocar que não tem voz. Tenho certeza que vai. Mas agora nós estamos estudando, nós temos tempo de fazer o tico e teco pensar. Então, o que nós colocaremos aqui? Porque se eu colocar barulho, nada, o sol, o dia amanhece, os passarinhos começam a cantar, voar. Ó, barulho do dia. À noite vem caindo, o grilo canta lá na mata. E outro, aquelas pombinhas que vai cantando, que agora eu não consigo falar. Os bichinhos se escondendo, se aninhando, tem o barulho da noite. Tá? Então não dá para falar que barulho nada ou voz nada. É no perceber mesmo. Tá? Olha, eu posso fazer o quê? Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Eu posso trazer onde o sol nasce aí. Vamos imaginar na tua casa onde o sol nasce. Para mim, ele nasce aqui. Então o sol está nascendo. Estou olhando lá. Aonde que ele vai? Ó, ele vai dia pleno, aí chegou a noite. Aí eu começo a perceber. Ai, que lindo. Posso fazer isso? Ó, ai, que lindo, que maravilhoso. Eu dei o sentido do sol nascendo, tô ouvindo a voz dele aqui. Certo, gente? Então, para mim, ele nasce aqui. Veja aí, imagina para onde é que tá nascendo aí. Ou você faça simplesmente aqui no braço e vai fazendo o movimento. Olha, tô percebendo, olha que lindo. Foi. Ah, era isso. Se depois você fazer uma outra construção, avisa. Foi verso de número 4. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Vai lá. Vai, gente. Ajuda a Liz aí, ó. A Liz tá evitando falar um pouco porque tá sem voz, olha aí. Vamos lá. Eu vou copiar vocês. Me ajuda. Ó, olha o que tá falando para você. Em toda a extensão da terra. Até e as suas palavras até o fim do mundo. Nós não acabamos de fazer o sol nascendo, terminando com a lua lá? Será esse mesmo ciclo aí. E quando ele termina, o que é pôr uma tenda para o sol? O que é fazer o... o sol não se esconde, é o pôr do sol, gente. Era isso que Davi está relatando para nós aqui. Ele fez uma casa para o sol. Aqui o pôr do sol, eu digo que é meu, porque ele é maravilhoso aqui na montanha. Então é isso que nós temos que imaginar. O sol nasceu, o sol se pôs, e em toda a extensão da terra, e aí colocou essa tenda para o sol, e o sol se pôs. Então vamos acompanhar esse sol nascendo aí. Vamos fazer de novo o sol nascendo, não tem para onde fugir. O sol nasce. Vai de um lado para o outro, continua olhando ele, admira, aí você continua seguindo lá. Olha o sol se pondo.
eu posso fazer a claridade, ele nasce e vai clareando, aí lá a claridade diminui. Vamos lá, quero ver vocês aí agora. Marlise. Oi. Angélica. Pois não, Angélica. Se fizéssemos um classificador, o mundo, sobe ele já o sol em volta desse mundo e vem fechando aqui do outro lado a noite. Só o mundo faz o mundo. Faz o mundo. Agora vem o sol. Agora vem o sol. Pega o sol nascendo aqui. Ou eu posso fazer aqui, ó. Sol. Isso. Vai pro outro lado. Clareia aqui em cima. Isso. Desce noite. Escuridão. Que maravilha. Então, aí depende da tua mãozinha. Você escolhe. Você pode fazer o sol nascendo. Posso fazer o sol nascendo aqui. Posso fazer ele aqui, ó. Clareou. Tô vendo a claridade dele. Fiz o classificador do pôr do sol. Maravilhoso. Tem que trazer, gente, para o sentido do que o salmista estava vendo. Eu tenho certeza que ele tinha uma montanha muito mais bela do que essa minha aqui. Porque já tem algumas casas para o meio. Esse retrato que Davi está nos mostrando no Salmo. Tá difícil? Tá muito confuso? Você tem que entender que você está estudando os Salmos. A Libras você tem, e tem muito melhor do que a minha. O que você precisa entender é a língua portuguesa do Salmo. A figura de linguagem ou a expressão que Davi está trazendo aqui. Então, o que você tem que se dedicar aí, se Salmo para você é difícil, você precisa estudar Salmo. Tá? Se ele é difícil para você entender, porque imagina se cai um texto desse, você já está interpretando, o que você vai fazer? Ó, sumiu da cadeira? E o surdo fica lá? Não, por mais que você não consiga classificar bonitinho, fazer bonitinho, e se você fizer aqui, ó, o sol? Ó, comecei aqui, ó, o sol, mas ele começa no baixo? Não, eu trago aqui em cima, ó, o sol. Aí o que ele acontece? Tô olhando ele, olha que claro, que bonito, que maravilhoso. Olha lá, agora ele tá se pondo. Então depende da tua mão. Não se preocupa com a sinalização que você fará. Se preocupa em entender a língua portuguesa e passar o contexto dela corretamente. Combinado? Vocês prometem aí pra tia Liz que você fará a tradução mais linda que a tua mão já sinalizou? Por quê? Porque você entendeu a língua portuguesa. Não se preocupa com a Libras. Sinais você tem muito melhor do que o meu. Sinalização você tem muito melhor do que a minha. Tá? Então o verso 4 ficou isso aí. Colocou a casinha para o sol, fez uma tenda para o sol. Davi está retratando o pôr do sol. É que eu não tenho nenhuma foto aqui. Depois eu compartilho com vocês uma foto do pôr do sol aqui na montanha para vocês lembrarem desse verso. E o verso 5 diz assim: que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Tá, só isso, língua portuguesa. O que você entendeu da língua portuguesa? O que é tálamo? Se é a primeira palavra que vai te travar. Não sabe? Dá um Google. Pega um dicionário, tem dicionário físico aí? Folheia o dicionário. O que é tálamo? Quem já leu? Quem que já procurou aí? Que já sabe o que é tálamo? É um aposento real. Aposento real, um quarto. Olha lá. É como o noivo, ó.
é igual, é qual, é comparado como um noivo que sai do seu quarto e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Quem é noivo? Quem é noivo? Quem é o noivo? O que acontece aqui? O que Davi está retratando? É a mesma coisa, é comparado a um jovem, uma jovem que se casou e aí à noite o noivo conseguiu cumprir o seu papel de herói, ó, que ele fala aqui. Ele conseguiu cumprir o papel dele, cumpriu o papel dele lá, e aí no outro dia ele sai feliz da vida do quarto, gente. Ele teve uma noite de núpcias. É isso que Davi está retratando. Você tinha enxergado isso aí? Não, não acredito que não. Isso, então é qual, é igual, é comparado. Trará o que primeiro aí? É comparado, agora você tem que fazer o classificador aí. É comparado com uma mulherzinha, com um jovenzinho, com um homem. Que aconteceu o que com eles? Tem que falar que eles se casaram. Tem que falar que eles deitaram juntinho lá. Foram pro quarto, deitaram junto. E aí agora, o que você vai fazer? Mesmo que você não der todos os detalhes, o surdo precisa ler isso na nossa mão. Exemplo. Traga um exemplo. E cuidado com o exemplo, que você traga sempre a mão em Y ao lado da boca, porque se você passar aqui, ó, esse é o sinal de ficar, de ficante. Aqueles que não têm compromisso com ninguém, tá? Então, traga sempre a mão em Y ao lado da boca. Exemplo. Quem que você colocará? Ou parece, ou é comparado. Então, o que você trará? Ó, um exemplo. Um homem, uma mulher. O que eles eram? Recém-casado. Noivo, posso trazer o noivo aqui, ou este aqui, e casaram. Aí agora o que eles vão? No quarto, vou aqui no quarto, vou na cama. Só de colocar os dois juntinhos aqui, gente, se ele não quiser fazer sexo, não quiser fazer o sexo, cabe. Colocou os dois juntinhos e deitou lá. Isso significa que os dois estão deitadinhos e peladinhos. Colocou aqui. E aí o que acontece? No outro dia de manhã, você que escolhe. No outro dia, quem que acorda? O homenzinho vai lá. Ele pode abrir uma janela imaginária. Ah! Ei, eu consegui! Eu dei conta! É isso que Davi está falando pra gente. Então você não pode ter vergonha de sinalizar o que a Bíblia está te dizendo. E não pode ainda omitir que é o casamento que Deus aceita. Você colocou um homem e uma mulher. Aí você fala assim, Lise do céu, pelo amor de Deus, não está escrito nada disso. Tá, é que você só não sabia o significado da palavra. Agora, se dará tempo de, na interpretação simultânea, construir tudo isso, aí, meu bem, tem que sentar e estudar. Lise, só uma pergunta, uma dúvida. Ele está comparando aqui o sol como esse noivo, seria isso? Esse o pensamento? E esse é o pensamento do Davi. Olha o que ele faz, ó. É como, ó, que é qual. O que é qual? Qual de ser como, comparado, igual. Certo? De parecer. O noivo que sai do seu tálamo, que aí é um aposento real, um quarto real. Mas Davi era rei, né? Ele podia falar, a gente traz para os quartinhos mais humildes mesmo. Tá tudo certo. Que se der tempo de sinalizar, saiu do quarto. Só que aí o que aconteceu nesse quarto? Ele se alegra como um herói. É esse herói aqui? Não! É o herói porque ele conseguiu dar conta do recado.
E o quê? Ele vai correr o caminho dele. A vida dele vai seguir. Deus abençoe pelo esclarecimento. Amém, amém. Alguém mais está com dúvida nesse verso? Gente, já é o verso 5. Podemos seguir? Pois você volta quantas vezes forem preciso, volta, olha. Verso 6. A sua saída, olha lá, o que volta agora? Voltamos para o sol. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso vai até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. E agora? O sol não nasce? Olha o que está falando para nós. A saída dele nasce de um lado do céu. O sol nasce de um lado do céu, vai para o outro lado do céu, e enquanto ele está fazendo esse percurso, todo mundo sente o calor dele. É isso. Não é isso que está falando para você aí? É isso. Agora vamos trazer para a mão. Traz para as mãozinhas aí, bonitinha. O que acontece? Volta para aquele sol. O sol que está nascendo, o que vem ali? Claridade, calor. O sol, no momento que ele nasce, aí agora o sol que você queira, tá, gente? Ó, o sol nasceu. Aí agora ele abre aqui, tá claro, meio-dia. E agora ele se pôs de novo. Pronto, foi. Ó, tá calor assim, ó. Veja aí. Ai, foi. Esse ficou facinho, não foi bem simplesinho esse? Foi, né? Verso de número 7. Agora entra na parte, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Para começo de conversa, simples são pessoas obedientes, tá? Para os obedientes, Deus entrega a sabedoria. Não é assim que nós estudamos Jó essa semana lá? O temor do Senhor é a sabedoria? Então, ser obediente a Ele é onde Deus entrega a sabedoria. E agora, o que você constrói? Vamos lá, meninas? Vou copiar a mão de vocês. As regras do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, do Senhor é perfeita, a palavra dele é perfeita, a lei dele é perfeita. Você que escolhe qual que você colocar aí. Ela refrigera a alma. A alma sente alívio, a alma é sustentada, a alma acalma. O que mais que cabe? A alma acalma, a alma refrigera, a alma tem alívio, a palavra dele me sustenta porque a alma está dentro de mim. Preciso nem colocar a alma. Tá vendo, gente? Quanta possibilidade? Agora eu quero ver a mão de vocês. Vai lá que eu vou copiar. Da palavra do Senhor, a palavra dele, a lei dele é perfeita. E faz o quê? A alma acalma. Agora vem, o testemunho do Senhor é fiel. O que é esse testemunho, gente? Tudo que Deus fez é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Então, isso, tudo que ele criou é verdadeiro. O que mais que tem? Ele dá sabedoria à pessoa que é simples. Então, aos que obedecem ele entrega a sabedoria. Foi? Agora, deixa eu construir aqui para a tela grande. Então, o que veio? Dele, ou do Senhor, ou de Deus. A palavra dele, ela é perfeita, ela sustenta. Ou então, a alma acalma, você que escolhe aí. Ou então, a alma paciente, você que escolhe. O que ele faz?
O Senhor, ele é verdadeiro. E as pessoas que obedecem a ele, o que ele faz? Eu posso trazer aprende ou sábio, ou a maturidade. Ou ele aqui sabedoria entrega. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O que são preceitos? Posso continuar sinalizando? Lei de Deus, ensino de Deus, palavra de Deus, conselhos de Deus. Tudo isso são preceitos. Posso continuar sinalizando o que você pôs aí na tua sinalização. Palavra, lei. Tudo que o Senhor nos ensina é certo, é correto. O que mais? O Senhor nos aconselha. A palavra dele nós aprendemos. Os preceitos do Senhor são retos. Então, ele ensina ou ele, ó, certo. O que mais que tem? Alegra o coração. Eu posso trazer agora, nós nos alegramos, ó, alegria. Nós alegramos. Ou alegria, sentimos, você que escolherá. Agora vem, o mandamento do Senhor é puro. O que tem desse mandamento? A doutrina dele é perfeita. Nós entendemos os ensinos, as doutrinas. Alumia os olhos, dá esclarecimento, aprendemos, abre a mente, o conhecimento aumenta. Aí, gente, viu quanta possibilidade? A doutrina, posso trazer a doutrina aqui, ou os ensinos, ou a doutrina, os ensinos. Você que sabe, ó, a palavra dele, o que faz? Abre a mente, o conhecimento aumenta. Ah, veja aí. Irmã Liz, poderia pôr assim, a doutrina eu absorvo na mente e a mente abre. Isso. Só corrija o sinal de doutrina, não faça aqui, porque senão vira ejaculação. Doutrina em pé. Certo? Doutrina sempre o dedo é em pé, gente. Não faça aqui, ó, que é ejaculação, tá? Corrija aí, toma muito cuidado nisso, pelo amor de Deus. Porque às vezes faz algum sinal, o surdo faz assim. Às vezes você tá achando que você fez corretamente, tá? Pode sim. Ó, a doutrina ou a doutrina que você que escolhe, tá? Doutrina, os ensinos, a palavra dele, abre a mente, tá? Absorvo, ó, adquiro aqui, ó, tá vendo? Memorizo aqui, ela abre a mente. Isso tudo dependerá muito do sinal que você escolhe para trazer, porque aí tem muitas possibilidades. Foi, gente, o verso, entendeu a língua portuguesa? Entendeu? Deu certinho aí? Verso de número 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Não está falando a mesma coisa? O que nós trazemos aqui? O temor do Senhor é limpo. A palavra do Senhor, ou obedecer ao Senhor, o que mais que cabe? É perfeita, é reta, permanece justamente. A palavra do Senhor, ela é reta. Esse livro posso colocar como santo? Não, sempre que for do Senhor é perfeição. A limpeza, puro, esse puro não é esse aqui. Ó, não este. Tá vendo? É dele, tudo que é dele é perfeito. Aí será essa pureza aqui, de perfeição. Ó, você estará ouvindo, o temor do Senhor é limpo. O Senhor, caberia o santo é perfeito, é que você não estará ouvindo o santo, entendeu?
E na interpretação simultânea, gente, a tendência é ouvir e sinalizar. O que obedecer ao Senhor é perfeito, eu poderia colocar isso. O que é o temor do Senhor? Posso levar esse? Posso levar esse? Ou ao Senhor obedecer é perfeito. O que mais que é? Porque não dá para colocar o limpo simplesmente. Permanecem eternamente e são para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Aí traz os juízos para você. Verdadeiros. Aí justo juntamente não preciso, porque você já trouxe justiça e justamente é o verdadeiro igual. Viu como ficou simplesinho? Traz a justiça dele para você, para ser verdadeira, e isso foi. Oh, que bênção. Eu achei que nós demoraríamos mais para terminar. Deus, pode mandar Salmo 19, que esse povo aqui tá tudo, ó, preparadinho. Pode enviar Salmo 19, Senhor. Verso 10 já. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Vamos lá agora, o que você constrói aí? Tá falando do Senhor, a sabedoria dele, o temor dele, a palavra dele, tá falando tudo, fazendo referência a isso aí. Agora veio que eles são mais desejáveis do que o ouro. Então não se preocupa do ouro fino. Classifica ouro brilhando, ouro especial aí, ouro. Ouro brilhando já é ouro fino, gente. Já tá livre das impurezas. E aí depois você tem mel. Ó, você tem dois elementos aí no teu verso. Você tem o ouro puro e você tem o mel docinho. Classifica os dois. Eu levarei para o meu ambiente, ó, para a minha sintaxe para o lado esquerdo. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, ó, ou eu posso fazer aqui um pote, ou aqui eu tenho ouro brilhando. Já tá o puro aqui, gente. Certo? Com certeza ele já passou pela temperatura do fogo, já tirou toda a sujeira. A partir do momento que tá brilhando, tá limpo. Quem tem corrente de ouro, alguma coisa de ouro, baixela aí, já tá brilhando, certo? Tá brilhando, tá limpo. Então tá o puro, tá tudo aqui. E aí do outro lado eu tenho o quê? Aí eu tiro uma colherada lá, eu posso até trazer aqui, ó, doce, mel. Cuidado não fazer o outro sinal, hein? Viu que eu levei para os meus dois, para a sintaxe, eu levei para o lado esquerdo? Eu tenho tanto o ouro como o mel docinho. Mas o que é agora? Mas os ensinos dele são o quê? Melhor do que. Certo? Os ensinos. Eu trouxe ensino. Posso trazer doutrina, posso trazer lei, posso trazer palavra, posso trazer conselho. O que você lembrou na hora lá. Ou então, não quero usar o melhor do que? Eu posso trazer, mas ele é muito superior. Também cabe. Mas ele, comparação aqui, não tem. Ó, o não tem tá aqui no ouro e no mel. Foi? Ah, depois terão outras, com certeza terão outras possibilidades.
Verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem é servo? Eu sou servo. Eu posso colocar eu mesma. Eu, servo dele. O que ele está fazendo? Ele me ensina, ele me explica, eu aprendo, eu adquiro. E o que acontece? Qual é a recompensa nossa nessa vida em obedecermos o Senhor? Abençoado, isso é a maior recompensa. Só respondendo a Suzy, essa gravação será compartilhada no YouTube, tá? Depois que eu editar, ela será compartilhada no YouTube em modo público, aí vocês podem assistir quantas vezes precisar. Faça a tua construção, não, o que a Liz falou lá, não colocarei, eu farei outra construção, tá, gente? O meu maior desejo é que você entenda a língua portuguesa. A construção será tua muito melhor do que a minha. Então, o que veio? O servo dele é admoestado. Eu posso trazer eu, o meu ser. Eu sou servo dele. Eu sirvo a ele. Eu sou servo dele. Eu obedeço ele como servo. Tudo cabe, tá, gente? O que eu trarei? Eu posso trazer aqui, ó. Eu sou servo dele. Ele me ensina. O que mais que faz? Ele me explica. Ele me dá doutrina. O que eu faço? Eu aprendo. Eu adquiro. Ai, viu? Infinitas possibilidades aí. O que mais que tem nesse? E o que acontece? Olha lá o finalzinho do verso. E em os guardar, se eu adquirir, e o que acontece? E obedecer, o que será feito comigo? Terá grande recompensa. Me abençoa. Eu gosto do bênçãos contínuas, então eu posso utilizar aquele bênção que vai fazendo um círculo e ele é contínuo. Agora, se você falar, minha recompensa será um prêmio, tudo bem? Quem diz que não pode? Você vai lembrar a recompensa? Qual é? Eu obedeço ele e aí vencer eu consigo. A recompensa aqui. Quem diz que você não vai sinalizar desse jeito lá às vezes? Mas eu fico com a bênção, que é a maior recompensa para a vida do servo dele. Verso 11, fomos embora. Verso 12, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Para quem não sabe o que é expurgar, eu acredito que todo mundo sabe o que é expurgar, né? Expurgar é você apertar até tirar. Sabe assim? Imagina, vamos trazer para Tem animalzinho? Quem tem animalzinho aí sabe muito bem disso? Animalzinho, às vezes, tem lá, foi uma mosca, sentou no animalzinho, e aí sai um bichinho que chama berne. Quem conhece aí? Eu darei esse exemplo porque eu acho que fica mais simples para todo mundo entender. Aí o que tem que fazer com esse berne, gente? Aí tem que ir lá e apertar, expurgar. Ó, tem que expurgar para aquele berne sair. Então é isso que Davi estava falando. Ele não era cuidador das ovelhas dele? Com certeza Davizinho tirou muito berne das ovelhas, gente. Então agora ele está falando para Deus expurgar os erros dele, porque tem erros nele que ele não está percebendo, que é oculto nele. Agora vamos para a sinalização. Olha o que ele está falando. Quem pode entender os próprios erros? Eu posso trazer nós? Posso trazer o nós, né? Nós, erros próprios, entender, não consegue. Posso fazer isso. Só de eu falar assim na língua portuguesa, você já conseguiu sinalizar. Eu posso trazer aqui, ó. Nós, erros próprios, entender.
Não consegue. Posso fazer. Certo? O próprio daquele daqui e aqui. Próprio. Certo? Próprio. Erros próprios. Não é esse de pertencer. Tá? Os erros próprios entender, quem consegue? Então, eu já trouxe que ó, ninguém consegue. E aí, agora, o que ele fala para Deus? Expurga-me os que ainda são ocultos. Erros escondidos, erros que eu não percebo, ajuda o que é, para o ser humano, o que é expurgar. Tirar. Como é que tira do ser humano? Purificação. Isso, purificação. Do ser humano, erro com purificação. Então, erros aqui. Eu posso trazer os meus erros, eu aqui, ou eu aqui, ou eu aqui, erros, vários, que eu não percebo em mim, tá vendo? Eu não consigo me perceber, ó. Não consigo me perceber. Mas ajuda, ó, me ajuda que eu fico purificado. Ou então, me transforma, me purifica, não sei o que você usará aí. Eu acho que o transformar nem cabe, porque só no purificar já está embutido a transformação. Ou os erros, olha, dá para usar ao invés desse, dá para usar o reconhecer. Ó, os meus erros variados aqui, eu não reconheço. Então, ó, se o Senhor está percebendo em mim, me ajuda a purificar. Eu acho que fica até mais bonito esse, gente. Visivelmente, uma sinalização mais bonita. Pois você escolhe aí o que você colocará. Ó, reconhecer é o olhar para si, tá vendo? É ó, o olho para você. Reconhecer. Isso. Mas você tem que se olhar. Isso. Teu olho tem que descer em você. Isso. Muito bem. É o teu olho que vai para você, mas você tem que se olhar. Você precisa se olhar. Não dá para fazer... A não ser que quando você vai falar para outra pessoa, você precisa se reconhecer, né? Ou veja o potencial que você tem, veja a capacidade que você tem, se reconheça. Aí você tá falando para ela, aí o teu olhar será para ela. Mas quando é teu, o teu olhar para você e mão em V, viu, gente? Vamos verso de número 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que Davi está falando? Tira a soberba para que ela não me controle. Para que eu não viva, que a minha vida vá seguindo aí, eu todo soberbo lá. Isso será o assenhorear, certo? E aí eu ficarei limpo de grande transgressão. Posso trazer erro nunca, se o Senhor me ajudar, certo? Sabe aquele certo? Aí você nem precisa trazer a vida seguindo. Você só traz o certo. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês construíram aí. Também da soberba, me guarda. Da soberba, posso trazer aqui. O que vai, ó. Para ela não tomar todo o meu ser. Então, eu posso trazer esse aqui, ó. Ajuda com que ela diminua, com que ela suma aqui em mim. Ou com que eu não tenha. Mas eu acho que se, ó, então, tá trazendo tudo pro meu ser aqui. Me ajuda ela sumir. Mas cuidado na hora de descer para não ficar natural. Aí, ó, ela ficar aqui, ó. Sumir. Posso até fazer sumir. Para que ela fique no lugar dela, para que o meu ser fique no meu lugar. Ajuda a afastar? Assim, ó, tira, afasta. Outra, ó, essa aqui, subindo aqui, ó, me ajuda a tirar. Você quis, veja aí o que deu certo, tá, gente?
para que ela não se assenhoreie. E aí, eu aqui, aí eu nem preciso fazer que eu serei sincero, limpo de grande transgressão. Que eu aqui, ó. Aí você não precisa nem levar a vida seguindo, porque aqui está a vida seguindo. Ah, só os primeiros versos que eram mais complicados, não é? O finalzinho melhorou bastante. Ficou muito mais simples. O último verso nosso. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Na verdade, Isaías depois copiou essa fala do salmista Davi aqui e repete lá em Isaías 44. O que nós faremos? Sejam agradáveis as palavras da minha boca. O que você traz? Que eu me expresse, que eu fale, que eu, conforme a minha vida for seguindo, que eu consiga me expressar, que eu consiga falar, que seja o quê? Que seja agradável, de bom, que seja... O que mais que cabe? E a meditação do meu coração perante a tua face. Eu esteja na tua presença, o que mais que cabe? O meu pensamento unido aí com você, eu sempre em união, o que mais que caberia? A minha força, ficou bonito esse, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Conforme a minha vida vai seguindo, eu aqui, ó, a vida minha que vai seguindo, as minhas expressões, o meu falar, seja o quê? Que seja bom, que sejam agradáveis. Posso trazer. E os meus pensamentos, posso até fazer com a mão esquerda, e os pensamentos meus unidos com você. Ou então seguro em ti. Caberia, o que mais? Na tua presença e dia a dia na tua presença. Veja aí o que mais que cabe. Por quê? Aí veio, Senhor, rocha minha. Então, eu deixarei o unido. Por quê? No rocha você colocará Senhor, sinal, pedra. Você pode? Eu deixarei essa rocha aqui. O Senhor, aqui, rocha minha. E o que mais? Fortaleza, libertador. E aí veio, o que é o libertador? Eu posso trazer aqui, ó, ajuda, eu posso trazer proteção. Dá uma vontade de fazer nesse libertador, logo o salvador, né? Mas ainda, nós temos Jesus Cristo, mas ainda nós não temos ele no sacrifício da cruz, então não é essa salvação ainda, tá, gente? Posso trazer ajuda, posso trazer essa aqui. Mas o ajuda fica tão mais bonitinho, né? Foi? Então o verso completo ficou. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, conforme a minha vida segue, que o quê? Que o meu expressar, o meu falar seja bom. E que os meus pensamentos sejam unidos com o teu. Porque o Senhor é a minha rocha, né? E o quê? A minha ajuda e proteção. Quem fez rocha, fez lá, ó, sinal, pedra, minha e ajuda e proteção. Você que escolhe, tá? Sempre que colocar rocha, você coloca sinal. Graças ao bom Deus, Senhor, muito obrigado. Me ajudou, minha voz saiu. Mesmo que não saiu a minha voz correta, ardida de sempre. Tá? Eu tava até com certo receio, porque como muda o tom da voz, às vezes eu vou falar alguma coisa, parece que eu tô, sabe assim, falando igual um soldado, assim, um capitão, né? Mas, ó, tenham paciência com a Alice aí, porque é a voz que eu tive para hoje, graças ao bom Deus. Finalizamos.
Glórias ao Senhor. Senhor, muito obrigada pela ajuda. E a todas vocês, muito obrigada por estarem aqui, porque cada um faz com que esse estudo seja possível. Tirou o medo aí do Salmo 19? Depois você treina. Lembra que o mais difícil é você entender o comecinho dele, tá? É isso, gente. E também quem precisar de algum texto particular, se eu já tiver gravado, peça lá que se tiver na minha videoteca, eu envio para você. Também é particular, porque também nós precisamos pagar conta, né, gente? Eu, por mim, eu ficaria o dia inteiro estudando com vocês aqui, mas eu preciso de patrocínio para isso. Se alguém for patrocinar, eu fico feliz da vida. Deus abençoe a cada um que pôde estar aqui. Forte abraço.